Começando mais um canal do Dogão Brau. Reprisa que nós é mídia. Aí se você vê pelo mundo que a gente vive sobre o capitalismo, que tem outras coisas incomuns pelo nosso país que a gente tanto vive, o Brasil é um grande país, que a economia do Brasil é 2 trilhões, chega a economia. Mas a dos Estados Unidos é a maior economia do mundo, que é em torno de 20 trilhões a economia dos Estados Unidos. Aí você vê quando os Estados Unidos estavam investindo com a guerra contra o Iraque e o Afeganistão, porque a China pode ter tomado posse naqueles tempos lá, meu filho. Mas no momento eu pensei que a China ia passar à frente dos Estados Unidos, mas passou foi nada. Porque a China não serve para ser a maior economia do mundo. Porque eles fazem muita produção de pirataria e contrabando, esse tipo de coisa. É a mesma coisa do Brasil. O Brasil não vai para frente é por causa que a política não deixa. Porque quando o Brasil teve sua colonização, quando foi descoberto pelos portugueses, os portugueses ficavam explorando as riquezas do nosso país. Era isso, mas o que aconteceu lá nos Estados Unidos foi diferente. Os Estados Unidos, ele foi colonizado. Muitos, por exemplo, falam se o Brasil fosse colônia da Inglaterra, diz que as coisas seriam diferentes, que o Brasil podia ter tomado o Paraguai, o Uruguai, a Bolívia. Mesmo se o Brasil fosse colônia da Inglaterra, as coisas por aqui não iam mudar nada. Que nem esses países, que nem a Gana e a África do Sul. Eles foram tudo colonizados pela Inglaterra. Eles não mudaram nada. O único país que só se deu bem assim mesmo para os Estados Unidos foi só a Inglaterra, que se deu bem para os Estados Unidos. Porque quem manda no mundo nos tempos de hoje é Estados Unidos e a Inglaterra. Mas o que governa o mundo nos tempos de hoje é o capitalismo. Mas só que a Coreia do Norte quer mandar no mundo, a Coreia do Norte. Mas a Coreia do Norte não tem poder para isso. Mas se tivesse uma guerra contra os Estados Unidos e a Coreia do Norte, praticamente a Coreia do Norte ia vencer a guerra, porque a Coreia do Norte está com armas químicas. Aí os Estados Unidos só estão com armas de atirar. Porque tem algumas armas químicas que foram proibidas pelo Conselho de Segurança da ONU. Se você dizer que no mundo nos tempos de hoje, então, aí que manda no mundo nos tempos de hoje é Estados Unidos e a Inglaterra, mas que governa o mundo nos tempos de hoje é o capitalismo, né, meu filho? Então, mas não pode dizer uma coisa dessas, dizer que os Estados Unidos eles mandam no mundo. Porque não foram eles que construíram o mundo. Quem construiu o mundo foi quem? Foi Deus. Se Deus construiu o mundo, por que Deus não comanda o mundo então? Porque Deus, ele ainda não tomou atitude, mas um dia Deus vai ter que tomar atitude, deixar os outros mandar nas coisas que é dele. Não pode dizer isso, porque fala que nasce lá nos Estados Unidos, eles falam que é americano. Não, não é americano que nasce lá. Quem nasce lá é estadunidense. Mas eles falam que eles são os americanos, que eles são os ricos e poderosos. Tá ligado? Não tem a nossa urna eletrônica que todo mundo vota, a do Brasil, e lá nos Estados Unidos a deles eles não conseguem? Se o Brasil autorizar eles a copiar, eles são capazes de inventar outras melhores do que as nossas. É isso, americano só é bom copiando dos outros. Porque aqui no Brasil só é obrigado a votar, que tem a urna eletrônica. Então isso é sinal que o Brasil já está evoluindo nesses próximos anos. Então, mas se fosse obrigado a votar, obrigado a servir o exército, mas pelo menos o Brasil não faz guerra. A maioria dos brasileiros só quer saber de paz e futebol e carnaval. Porque se não fosse pelo futebol, o Brasil não seria um país feliz. Porque o futebol é a nossa alegria. Porque nós brasileiros, a gente não vive sem futebol. Porque se fosse obrigado a servir a seleção brasileira, seria muito bom se fosse obrigado a servir a seleção brasileira. Porque quem não quer servir a seleção brasileira, então... Aí eu ficando por aqui, vou terminando os meus vídeos do Dogão Brau. Aí termino os meus vídeos com a minha fala. Reprisa que nós é mídia. Até mais, até a próxima.